chama-se os frutos do Espírito. Repita comigo, os frutos do Espírito. Abra a tua Bíblia, louvado seja Deus, em Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 21. Louvado seja Deus. Quantos estão felizes de bom amém? Amém. Você pode acompanhar também na nossa tela, você pode acompanhar na sua Bíblia física, na sua Bíblia virtual. Você pode acompanhar do jeito que você quiser, mas não pode deixar de acompanhar, amém? Se assim é a palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, a partir do 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, em outras versões, da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que os justificares pela lei da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem a virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade, em outras versões, amor. Corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Repita comigo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou por perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade, em outras versões, amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15, nós vamos até o 21. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vezes, não vos consumais também uns aos outros. E agora a gente entra para a parte da obra da carne e do fruto dos espíritos. Versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra a carne, em outras versões milita contra a carne, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não os estáis debaixo da lei. Repita comigo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não
não herdarão o reino de Deus. Para fechar aqui, que é o tema base, versículo base da nossa pregação. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Para fechar o 23, contra estas coisas não há lei. Repita comigo. Quanto a essas coisas? Não há lei. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Esvazia de mim mesmo, Senhor, e encha da tua presença, para que nós possamos experimentar nesta noite qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Ti. Te dou graças a Deus. Irmãos, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre algo que, se nós tivermos alguns desses frutos, alguns, já está de bom tamanho. Se tiver um, já pode começar a dar glória, porque todos são provenientes de Deus, mas nós estamos falando de 9. Amém, irmãos? E existem alguns frutos que a sua composição ela pode ser resumida em um único fruto, que chama-se amor. Muita coisa vem acontecendo, porque está faltando amor na humanidade. Então quero falar primeiro sobre amor, porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, está falando que ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você dê toda a sua fortuna aos pobres, coloque o seu corpo para ser queimado, e muitas outras coisas, se não existir amor, de nada adianta. Então o amor, Deus é amor. E se Ele é um dos frutos do Espírito, por que não dizer que Ele é o principal? Porque você não consegue fazer essa composição dos outros 8 se você não tem o amor. Você entende isso? Diga bem. Então eu quero, de forma compassada, falar sobre a escravidão, falar sobre a servidão, porque existem tipos diferentes de escravidão. Quando você é escravo de Cristo, você é servo a uma conotação diferente, amém? Mas quando você é escravo do pecado, aí já é uma outra coisa. Quando você é escravo do medo, e aí eu separei o medo para poder falar para você e para mim, que a gente não avança, a gente não conquista por conta do medo. E essa questão de medo é totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Eu não estou falando da condição física e das coisas naturais, onde você tem medo porque você é prudente, porque você tem consciência. Se começar um tiroteio ali, nós vamos ficar com medo. Sim ou não? Medo de levar um tiro. Se houver uma briga, seu filho está ali no meio da briga, você vai ter medo dele se machucar. Então são coisas naturais, físicas, normais, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um medo provocado de uma esfera espiritual. Pastor, explica melhor. Existe uma doença que ela não é, ela é uma doença que ela pode passar por algum crivo, como eu posso dizer, científico, e pode ser tratada, mas ela também passa por um crivo espiritual, que chama-se a depressão. E aí eu quero separar isso porque eu sou um profissional da área administrativa por formação, mas que ministro aula para médicos, enfermeiros, na parte de gestão. Então eu estou muito envolvido na área de saúde, principalmente na área que fala sobre questões emocionais, questões psicológicas. Inclusive tem clientes e aluno meu que é dono de clínica, que cuida dessa parte da saúde
mental. Amém, irmãos? Mas eu já vivencio pessoas que têm um medo que não se justifica cientificamente. Existem pessoas que são escravas de um medo espiritual, porque o diabo coloca medo. Você está entendendo isso? O diabo, ele coloca, quando você dá brecha, ele coloca certos medos para que você não avance. Tem pessoas que não avançam, não é por prudência, não é por critério, é porque tem medo de avançar, porque alguma coisa te prende, e aí você fica escravo do medo. E para provar para você e para mim que a parte espiritual, quando você está com Cristo, você fica valente, você fica corajoso. Eu estou falando imprudente, irresponsável, nada disso. Eu estou falando que quando você está em Cristo, você tem uma força sobrenatural. E aí eu não estou falando da força física, eu estou falando de algo que foge o natural. Pastor, me dá um exemplo. Davi não tinha tamanho para enfrentar o gigante. Ele não tinha força para enfrentar o gigante. Ele não tinha um aparelhamento, ele não tinha nada. Até as vestimentas lá de guerreiro que Saul quis emprestar, não dava para ele. Davi, ele estava totalmente descoberto do ponto de vista de um guerreiro. Davi nem era guerreiro. Davi era pastor de ovelhas. Mas Davi tinha uma coisa que eu quero passar para você e para mim, que é a essência do Evangelho, que é o que agrada a Deus. Muitas coisas agradam a Deus, mas tem coisa que desagrada se você não tiver, que é a fé. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Não é em Hebreus não. Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, para ter fé tem que ter peito. Se você não está vendo, é muito complicado, né? E Davi falou assim: quem é esse circunciso? E aí eu vou fazer uma menção, uma conexão junto ao que a gente está vendo aqui, que o apóstolo Paulo, ele fala que as pessoas, por conta da lei, elas se achavam melhores ou piores porque eram circuncidadas. Amém, irmãos? Então ele está falando que nem o circunciso, nem circuncidado ou não circuncidado, nada disso. Você não precisa ser escravo de nada disso que está na lei. Você apenas tem que estar na graça. E aí eu não estou falando daquele evangelho que tudo pode e você pode fazer qualquer coisa, é muito legal, não é isso. Para viver o evangelho paga-se preço, renuncia-se. Amém, irmãos? Eu não vou subir nesse altar após mais de 20 anos de evangelho para dizer para você que você não vai passar por aflição, não vai passar pelo deserto. Não vou falar isso. Mas eu quero dizer para você e para mim que existem escravidões espirituais que você acaba ficando preso. Davi, quando ele olhou, ele pensou assim: eu vou falar algumas coisas para esses gigantes, porque um dia alguém vai precisar ouvir e repetir isso. Porque quando você lê na Bíblia que ele fala quem é esse circunciso que ousa desafiar o Senhor dos Exércitos, isso te dá uma força sobrenatural, porque nós sabemos que ele não tinha condições naturais de enfrentar o gigante. E quantos gigantes nós temos na nossa vida? Quantas barreiras nós temos na nossa vida? Quantos muros nós temos na nossa vida? E aí, por isso que eu quero falar nessa noite sobre medo. Muitas pessoas não conquistam porque tem medo, e às vezes você espiritualiza tudo. Você sabia que tem pessoas que não lêem essa Bíblia, não servem ao nosso Deus, mas que têm mais coragem do que você? Pessoas que são empreendedoras, que investem. Não é isso, pastor? Que investem, são empreendedoras, que está com uma filial aqui, já quer abrir uma lá no Nordeste, já quer abrir outra nos Estados Unidos, que quer crescer.
porque tem coragem. Às vezes a gente serve esse Deus e fica com medo de crescer. Tem gente que tem medo de crescer, tem gente que é escravo do medo, porque já tem uma negatividade espiritual. E quando eu falei que a depressão dizem, né, que é a doença do século, existem situações depressivas que você consegue tratar. Você vai ao psiquiatra, se for uma parte medicamentosa, né, que você tem que tratar, que é o médico, você vai ao psicólogo, enfim. Mas existem pessoas que estão oprimidas, e aí a gente tem que estudar aquela administração de batalha espiritual, aquela apostila. Eu já ministrei essa apostila, nem todos aqui tiveram esse estudo. E na batalha espiritual fala sobre essas opressões. Existem pessoas que estão oprimidas, e dentro desse guarda-chuva de opressão existe o medo, e as pessoas estão sendo escravizadas. Elas não dão um passo, elas não realizam nada, elas não fazem nada, elas ficam estagnadas porque são escravas do medo. E eu coloquei aqui: não seja mais escravo do medo, pois ele te atrapalha nas realizações. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar numa pessoa que tem medo que realiza alguma coisa. Você tem 1 minuto. Nem o Miguelzinho conseguiu, tá vendo? Você tem 1 minuto para pensar assim: ó, eu conheço uma pessoa medrosa que realiza. Eu não conheço. Eu vou dar um exemplo aqui. Dá um exemplo do Silvio Santos, né? Silvio Santos, ele não pode ser considerado uma pessoa medrosa, porque ele sempre empreendeu, né? Ele veio lá de baixo. E Silvio Santos, ele tinha um banco chamado Pan-Americano. Era do Grupo Silvio Santos. O Grupo Silvio Santos tem liderança, Baú, SBT, então chama-se Grupo Silvio Santos, tem as coligadas. E o Pan-Americano estava devendo 2 bilhões porque houve uma falcatrua. E o Silvio Santos chegou a dizer assim: realmente nós fomos enganados, mas também eu sou um animador, né, aquele jeito dele, eu não entendo mesmo de banco. Falou assim: mas eu vou colocar todo o patrimônio do Grupo Silvio Santos para os meus credores ficarem em paz em relação a essa dívida do Pan-Americano, até que se consiga alguma solução. Então, arredondando, o Pan-Americano estava com um rombo de 2 bilhões. E claro que o Grupo Silvio Santos vale muito mais do que isso, mas ele colocou o patrimônio, ele é o presidente do conselho, colocou o patrimônio do Grupo Silvio Santos dentro desse risco, que nós chamamos de risco. Amém, irmãos? Ele teve coragem? Sim. Isso foi amplamente divulgado, saiu nos principais jornais. Resumo da ópera: em alguns meses, a Caixa Econômica Federal comprou o Banco Pan-Americano por 4 bilhões de reais. Você entende isso? Diga aí. Ele devia 2 e passou a ter 2 bilhões de lucro, porque ele teve coragem, porque ele foi ousado, porque ele não foi escravo do medo. Eu não sei porque eu estou falando isso aqui, não. Mas se você se sente escravo ou escrava do medo, eu quero ministrar nesta noite que você está liberta. Eu liberta em nome de Jesus. Eu não quero ministrar aqui que você seja irresponsável, não. Mas que você tenha ousadia. Eu não conheço ninguém medrosa ou medroso que realizou alguma coisa. 0. Quantos estão entendendo, digo amém? Em Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecendo, pois, firmes, não submetais de novo a jugo da escravidão ou de escravidão. Jugo nós sabemos que é peso. O único jugo bom de carregar é o de Jesus, porque o dele é suave, o fardo dele é leve. Fora isso, é muito pesado. E existem pessoas, e aí eu estou falando a parte espiritual, porque os frutos do Espírito que nós estamos falando
de algo espiritual. Então, eu estou fazendo menção a coisas espirituais. Existem pessoas que parecem que estão carregando um peso tão grande, e aí você não vê nada carregado nas costas. Talvez você já tenha se sentido assim, talvez eu, não vou nem falar talvez eu, porque eu já me senti assim, como se eu estivesse carregando um peso. Honestamente falando, faça assim, quem já sentiu isso? Um peso espiritual, você não é carregando nada, mas alguma coisa pesando, sim ou não? E de repente num culto de libertação, ou numa palavra, num louvor, porque eu aprendi, a minha escola foi assim, que o Senhor ele liberta o bem que Ele quer. Amém, irmãos? Quantas pessoas são libertas em meio ao louvor? Pastor, louvor não dá para libertar. Ah, não dá não? Quer dizer que não dá? A Bíblia diz que Saul estava com demônios. Ele estava com um espírito mau. E quando mandaram chamar Davi, à medida que Davi tocava, o espírito mau saía de Saul e entrava o espírito bom, que é o espírito de Deus. Então, a unção de Davi tocando o instrumento fazia com que aquele espírito mau saísse o quê? De Saul. Então, o Senhor pode libertar em meus louvores, porque Ele habita em meus louvores e tem várias formas do Senhor libertar, inclusive com a palavra. Pastor, palavra não liberta, está escrito. A palavra é que liberta. Amém, irmãos? Então, tudo dentro de uma visão espiritual. Já aconteceu comigo, inclusive, não existe só peso, existem correntes, existem muitas coisas. E eu lembro que há mais de 20 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava no banco, tinha um salário muito bom, Deus sempre me abençoou. Eu sabia que existia Deus, mas eu não tinha convivência com Ele. Aprendi esse negócio de convivência, né, pastor? Conviver com Deus, né? Mas Deus já era comigo, então eu sempre tive bons empregos, digo graças a Deus. E eu trabalhava nesse banco, Mercantil de São Paulo, para vocês terem uma ideia, na época que eu trabalhava no banco, o banco já pagava muito bem. E como eu trabalhava no Mercantil de São Paulo, a matriz era em São Paulo, na Paulista, o meu salário era com base no dissídio de São Paulo, mas eu trabalhava aqui no Rio, uma filial aqui no Rio. Então eu tinha um salário bom e acima da média daqui do Rio. Amém, irmãos? Estava tudo bem para mim, porque na época eu andava bem vestido, ganhava muito bem, saía, tinha meu carrinho, estava tudo muito bem, mas eu não estava feliz. E um dia saímos de um bar, e eu bebia sexta-feira e sábado, domingo eu descansava para segunda-feira estar lá, né, de gravata, tudo arrumadinho no banco. E de segunda a quinta eu não gostava de beber por conta do dia a dia do banco, né? Mas na sexta-feira, a partir das 6 eu gostava de beber. Então na segunda-feira eu fui num bar, mas não para beber. E eu conversando com uma pessoa, eu me aborreci, discuti com essa pessoa, e eu lembrei que uma irmã tinha me chamado para ir no culto. E eu pensei, vou lá nesse culto para agradar essa irmã e também escutar uma palavra lá de um pastor lá, porque eu estou me sentindo preso, estranho, e eu fui. E nesse dia, né? Foi nesse dia que eu aceitei Jesus. Eu cheguei lá, resumindo aqui para os irmãos, uma irmã, Laura, eu nem sei se está viva, né, gente? Laura, já era uma senhora naquela época, já tem mais de 20 anos, não sei se ela está viva. Aí ela falou assim, ó, você aí, Deus está me mostrando uma corrente. Eu estou falando de coisa espiritual, né, irmãos? Você sente que eu estou arrumado, né? Carrinho todo arrumado. Camisa verde bonita que eu tinha. Na época tinha uma loja chamada Adonis. Era a loja do momento. Era Adonis e Tavares. O cara dizia assim, eu só me vestia com essas roupas, né? Aqueles depois do 40 sabem disso. Porque faliram todas elas. Elas não existem mais. E aí eu estava lá, eu falei, olha, você está se sentindo preso, acorrentado, mas Deus, nesta hora, quebra essa corrente em nome de Jesus. Irmão, eu senti, as coisas espirituais são
tremenda, né? Eu sentia assim, estourando, como se eu tivesse chegado lá acorrentado. Você entende isso? E naquele dia eu senti que aquela corrente tinha arrebentado. A minha vida mudou ali. E às vezes nós não pregamos aqui as questões espirituais. Eu não via corrente em mim. Eu não sentia uma corrente em mim. Eu trabalhava, eu saía, mas eu era acorrentado. Porque era uma coisa espiritual. E aquela corrente, ela foi quebrada. Eu era escravo. Porque corrente remete à escravidão. Quando eu falo sobre escravo do medo, é porque você pode estar escravo do medo de alguma coisa. E eu quero falar uma coisa específica. Eu estou dando foco aqui, é de realização. Tem gente que não realiza nada há 10 anos. Olha para o irmão e fala assim: tem gente que não realiza nada há 10 anos. Você acha que Deus te chamou para não realizar nada em 10 anos? Todo medo de realização está sendo quebrado nesta noite em nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Não dê lugar ao medo. Há um tempo atrás, eu já tenho bastante tempo, tenho uns 10 anos. Eu estava ouvindo uma administração do pastor Marcos Gregório, foi num congresso que hoje chamam de conferência. Agora tudo é outro nome, né? Agora é conferência. Na época era congresso. E ele estava falando que ele começou com 17 pessoas, naquela época já tinha 5.000, outra coisa, ministério para sentar, aquela coisa toda. E ele falava que toda vez, todo culto, acabava o culto, ele ia lá no tesoureiro e perguntava quanto é que tinha grau. Aí acabava o culto, ele ia lá no tesoureiro e perguntava quanto é que... E aquilo estava escravizando ele, porque ele ficava muito preocupado quando tinha pouca arrecadação, ele ficava triste. Quando tinha bastante arrecadação, ele ficava alegre. Então ele estava condicionado à arrecadação. Você está entendendo isso? E ele pregando, ele falou assim, a pregação não era isso, mas ele fez essa citação, ele falou assim: a partir de hoje eu não vou ficar todo... É claro que o pastor tem que saber, né? Tem que fazer a gestão, amém, irmão? Mas aí ele falou assim: eu não vou ficar preso a isso, porque eu não estou tendo mais sossego, eu estou ficando muito preocupado, porque a igreja tem que pagar a conta, e eu fico olhando aquela coisa. Eu ouvi aquilo e guardei aquilo. Na época eu era diácono, acho. E eu pensei assim: um dia, se eu for presidente de uma igreja, eu não vou querer ficar me preocupando com essa questão financeira. Eu pensei lá atrás. E quando a gente é pastor, a primeira preocupação que vem, quem é pastor sabe disso, são as contas da igreja. E se você não deixar, você vira escravo. Você entende isso? Diga. Amém. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei assim: quem daqui sabe disso? Eu olhava, né? As igrejas que eu passei, e não foram muitas, eu fiquei muito tempo em cada liderança, sempre tinha lá, fulano de tal, X, porque nós sabemos que o dízimo é 10%, né? Então, eu tenho até um dom, sou muito bom de conta, mas não precisa ser muito bom de conta para saber o que é 10% de alguma coisa, né? Eu pensei assim: poxa, se fulano dá R$100, é porque é com base em R$1.000. Se fulano dá X, então essa conta é automática. Poxa, tem lá A, B, C, D, F, G, H, o J, né? Eu fico colocando ali, o pastor sabe quanto eu ganho. Eu acho que ele tem que saber. Se eu quiser falar, tudo bem, mas ele tem que saber. Pois estou entendendo, digo amém. E eu fico sabendo, quando eu virei tesoureiro, também das pessoas, porque mesmo se eu não quisesse fazer conta, vinha automático na minha cabeça. Você está entendendo isso? Eu virei tesoureiro da igreja. E aquele negócio do envelope, eu pensei assim: meu Deus do céu, eu não quero ficar pensando nisso. E aí as coisas aconteceram, eu acabei sendo o presidente desta obra. Amém, irmãos? Eu falei assim uma coisa:
Eu não vou querer esse negócio de nome, não. Eu não podia decidir porque eu não era o pastor presidente. Eu não vou querer esse negócio de nome porque eu não quero saber quem ganha. Eu só quero saber quem é dizimista. Por isso que nós temos um livro aqui, dois dizimistas. Aí está lá o nome da pessoa, não sei quanto ganha, se deu, se não deu. É isso ou não é? Tesoureira? E aí que foi a luta, né? No primeiro mês, aí eu plantei aqui o envelope, os irmãos veem que o envelope não tem nome, não tem nada. E eu botei envelope de uma cor, tudo isso para fugir do medo. Vocês estão entendendo? Botei envelope de uma cor para dízimo e uma outra cor para oferta. Aí o nosso tesoureiro também falou assim, mas como é que a gente vai saber? Não, eu falei, ó, eu não quero mais saber de nome. Nem o tesoureiro vai saber e nem eu. Quem deu, quanto deu. Aí o Zé falou assim, mas como é que a gente vai saber o que é dízimo e o que é oferta? Aí eu falei para ele, a gente bota envelope de uma cor e envelope de outra. Aí começamos a fazer assim. Aí eu pensei assim, poxa, mas na hora que a pessoa vai botar envelope, a gente sabe certinho que é dízimo e que é oferta. Vocês estão entendendo? Parece uma coisa boa, mas tem coisa que você tem que lutar contra. Porque você sabe aonde está o gargalo. Fala para o seu irmão assim, você sabe onde está o gargalo. E aí foi que eu decidi colocar um envelope de uma só cor, sem nome, para ser identificado, os nomes já não tinham, o que era oferta e o que era dízimo. E aí veio a pergunta do tesoureiro de novo, né, Zé? Era tesoureiro na época. Agora voltou a ser. E como é que nós vamos saber o que é dízimo e o que é oferta? Aí eu falei assim, Zé, a partir de hoje, nossa movimentação na igreja vai ser assim, total de dízimos e ofertas, tanto, porque a gente não tem como distinguir. E como é que a gente vai saber quem é dizimista? Livro do dizimista, só quero o nome, nem quero saber quanto que é. Irmãos, eu estou nesse altar aqui, e altar para mim é coisa muito séria. Em cima dele e fora dele. A nossa igreja não deve um centavo de aluguel, diga graças a Deus. Não deve luz, não paga luz atrasada, não paga. Aqui tem tudo de uma igreja que tem alguma estrutura, nossa igreja nem é pequena, amigos. Nós não devemos nada para ninguém. Digam graças a Deus. Veio a pandemia, ficamos tempo sem abrir igreja, fazendo live. A própria imobiliária deu desconto até dezembro do ano passado, e nós conseguimos manter os nossos aluguéis e as nossas contas em dia, sem saber quanto deu, quem deu, quando deu e como é que está. Sabe o que é isso? É você não ter, é você ver que você não tem que ter medo de pagar a conta, porque a obra é do Senhor. Estou te dando só um exemplo. Talvez o seu medo seja outro. Sabe o que você tem que fazer? Só existe uma forma de lutar contra o seu medo, enfrentando ele. Só existe uma forma de você aprender a nadar, se você tiver medo de água, nadando. E por aí vai. Amém, irmãos? Amém. Não seja mais escravo do medo. Pastor, qual medo? O medo que você tem. É esse que você tem que enfrentar. Pastor, eu tenho mais de um. Enfrenta todos eles. Meia dúzia? Meia dúzia. Vai enfrentando em nome de Jesus. Diga graças a Deus. 1 Coríntios no capítulo 13 diz assim: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. E aí eu quero falar sobre amor na questão do que está acontecendo no mundo. Irmãos, você já observou que um milionário chamado Donald Trump, ele foi presidente dos Estados Unidos, e ele é uma pessoa já que é milionária, foi presidente dos Estados Unidos. Quem senta naquela cadeira de presidente dos Estados Unidos é considerado o homem mais poderoso do mundo, do planeta. Ele já foi isso. E ele se desgastou, ele gastou mais dinheiro, ele ficou quase que doente para você sabe o quê? Presidente dos Estados Unidos de novo. Porque ele pensa muito nele, e tudo para ele.
Ele já tinha dinheiro, já tinha poder, mas ele queria continuar no poder e com dinheiro. Isso é falta de amor. Existe um homem que está massacrando a Ucrânia. Um homem, porque o exército não concorda, todos os poderes não concordam, a sociedade não concorda, a OTAN não concorda, ninguém concorda, só ele concorda. Por causa do poder. Isso é falta de amor. Famílias inteiras morrendo. Não tem mais nada lá. Porque uma pessoa colocou na cabeça que tem que destruir um país que eles têm 8 submarinos. A Ucrânia não tem nenhum. Então as proporções são assim. Uma coisa muito pequena para uma coisa muito grande. Isso é falta de amor. Muitas coisas estão acontecendo por falta de amor. Existem doenças que são espalhadas por falta de amor. Existem pessoas que são infectadas com HIV e que se relacionam com outras para poder infectar. Vocês sabiam disso? Existem documentários sobre isso. E de pessoas que se relacionam com outras, depois deixa escrito lá, ó, mais um infectado com HIV. Isso é falta de amor. Eu poderia dar muitos exemplos aqui de falta de amor, mas eu prefiro falar, enfatizar o amor mesmo genuíno, não a falta dele, que é o nosso Deus, que deu o seu único filho. Deus, quando pedir alguma coisa de você, Ele não pede nada mais ou menos, Ele pede aquilo que pode te fazer falta, porque Ele deu exemplo primeiro. E aí a gente vê aqui, louvado seja Deus, que a benignidade, que é um dos frutos de Deus, e a fidelidade dele, o que Ele fez, com os homens de Deus, que Ele usou de misericórdia. A Bíblia diz que Deus mandou Jonas pregar em Nínive, e Jonas foi para Tarsis. Mas a Bíblia diz também que houve todo aquele rebuliço, e o próprio Jonas sabia que ele tinha que ser jogado ao mar, porque ele estava errado. E quando ele foi lá pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que existia um homem lá, um rei, que a cidade lá estava sob idolatria, sob lascívia, coisas que antecederam o que nós lemos aqui, e estava desagradando a Deus. Então Deus queria destruir. Mas Jonas foi lá pregar. Forçado, mas foi, porque quando Deus tem um propósito, você tem que fazer, porque é o propósito de Deus, amém? E aí ele teve que ir. Com uma pregação lá sobre Jonas, não vou falar toda aquela história. Chegando lá, ele estava no sol, ele ficou embaixo de uma capoeira, e a capoeira foi e secou, e Jonas ficou irritado, porque aquela capoeira secou, porque não estava mais trazendo sombra para ele. E a Bíblia diz que Deus falou para ele que ele se preocupou mais com a capoeira do que com 120.000 pessoas que tinha em Nínive, porque a pregação de Jonas fez com que o rei Dario se convertesse, todos jejuassem, e ele fez com que até os animais se vestissem com pano de saco. Deus agiu tremendamente naquele lugar, mas Jonas, mesmo assim, endureceu o coração dele e achou que Deus tinha que cumprir aquilo que ele tinha prometido. Só tem uma forma de Deus não cumprir aquilo que ele prometeu, quando é para destruir. E aí a Bíblia diz que ele se arrependeu de destruir Nínive. Deus não vai te arrepender de te abençoar. Ele pode se arrepender, aí é uma outra esfera, esse arrependimento de Deus, que as pessoas confundem, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e as pessoas teologicamente não fazem uma conexão. Mas o que eu estou falando aqui é de uma questão mais teológica, sobre o arrependimento de Deus, que a própria Bíblia diz, que Deus se arrependeu de destruir ele.
Está faltando amor nas pessoas. Eu estava numa reunião de ministério, aí eu ministrei, aí eu posso falar aqui de uma forma, vamos dizer assim, que não vem expor, né, a nossa reunião, mas eu ministrei o seguinte: nós vamos pregar na casa das pessoas, vamos ministrar na casa das pessoas. Quem são essas pessoas? As que vêm na igreja são, e as que não vêm também. Você entende isso? Diga amém. Porque o nosso compromisso é de pregar. Nós temos que pregar para as pessoas. Eu não tenho que pregar para quem vem aqui. Se vem aqui é bom, ótimo. Mas eu tenho que pregar porque o reino de Deus precisa de pessoas que preguem para pessoas irem para lá. Amém? Amém. Se você não tiver amor no seu coração, você vai achar que você foi e fez um culto na casa da pessoa, a pessoa tem que vir na igreja. Ótimo, ela precisa ser ministrada, você precisa estar em comunhão com os irmãos. Mas se a pessoa não vier, você fez a sua parte. Se você não tiver amor, você não consegue pagar um lanche para uma pessoa, você não consegue doar nada para uma pessoa, você começa a olhar a seara da pessoa. Não vou pagar, não vou não. Eu não vou dar nada a essa pessoa não, porque ela não trabalha. Eu vou sustentar vagabundo. É assim que é falta de amor. Você está entendendo? Ah, eu não vou pagar esse lanche para essa pessoa que está com fome, não, sabe por quê? Ela bem que podia fazer uma faxina. São coisas que saem da nossa boca, irmãos. Isso é falta de amor, a pessoa está com fome. Se ela pode fazer uma faxina ou não, é uma outra situação, pode ser até uma verdade, mas naquele momento Deus te abençoou para abençoar pessoas. Desculpa uma coisa, Deus te abençoou para abençoar pessoas. Aleluia, Jesus. Eu estava hoje lá na pastora Elisa Ribeiro, eu estava com minha esposa, eu vim buscar meu filho depois. Em um dado momento, quando fechou aqui, eu vim, peguei Mateus, leva o violão para abençoar a pastora. Queria fazer uma surpresa para ela. Aleluia. Amém, irmão? Sabe por quê? Amor. A pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, ele não conhecesse. E aí, quando nós saímos de lá, meu carro estava do outro lado. Aí o pastor falou assim: o senhor vai para onde? Eu falei: não, eu estou de carro aqui. Isso é amor. Porque ele me conheceu hoje, me ofereceu uma carona. Você está entendendo isso? Diga amém. Eu falei: não, eu estou de carro. Obrigado, pastor. Mas a pastora Isa não estava. E a pastora, quando fechou a igreja, ele falou assim: eu vou deixar a senhora em casa. Isso é amor. Porque Deus tem um carro para ele para abençoar pessoas. Ele estava lá, só estava ele. E ele entrar no carro dele, fechar o vidro, ligar o ar-condicionado, deixar a pastora pegar o Uber. Vou pegar um ônibus, não sei como é que ela vai para a casa dela, mas assim que ela mora na Vila Maricá, lá embaixo. E a igreja dela é aqui. Está faltando amor, pessoas, está chovendo, Deus te abençoa com um carro, você passa com o carro, fecha o vidro, aproveita que tem a película e deixa o irmão vir na chuva. Está faltando amor. Porque Deus te abençoou para abençoar pessoas. Tem gente que marca com você antes do meio-dia ou depois das 14. Ela não sai na sua casa. E a Maria está cansada de me chamar para ela. Mora em Teresópolis, um pouquinho longe da nossa igreja, se mudou para lá. Quando vem para cá, quando minha esposa pode, elas vão juntos para o médico. Isso é amor. Miguelzinho que fez aniversário, botamos lá no grupo. Parabéns. Isso é amor. Você imagina, a irmã Riva fala assim: pastor, eu só venho aqui em Teresópolis, lá para as 2h30 da tarde, só venho aqui. Ou então 11h50. Vai, irmão, deixa eu mostrar lá. A irmã falou assim: pastor, como o senhor gosta de comer? Agora não estou mais fazendo negócio de carne seca não, tá? Mas agora é peito de frango, minha esposa sabe que está bom o negócio. Por que o senhor gosta quando o senhor vier aqui em Teresópolis? Ah, eu gosto de carne seca, bom carne seca, naquela época, tá? Agora é peito de frango, salada. Faltando amor, tem gente que não chama para você ir para casa, porque se for na hora do almoço, a pessoa desliga tudo, bota tudo na geladeira para a pessoa não comer. Gente, não, aqui não tem ninguém que faça isso. Faltando amor. É verdade. Grava isso
isso no seu coração. Deus te abençoa para abençoar pessoas. Diga graças a Deus. Já estamos terminando. Glória a Deus, aleluia. Ponto 3. Nós lemos que um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Nós lemos que é muito fermento que leveda? Não, né? É pouco, né? E aí eu escrevi aqui para você e para mim: o inimigo não precisa de muito para iniciar uma investida na sua e na minha vida. Sabe qual é o nosso erro? É que a gente pensa que precisa fazer coisa grande. Ele não precisa de coisa grande. A Bíblia diz que ele vive ao nosso derredor buscando a quem tragar. Sabe aonde que ele entra? Na brecha. Brecha é coisa pequena. Eu quero falar para os casais de plantão, para os pais, mães, avós, tios, que existem coisas na nossa casa que a gente briga, que chega a ser ridículo. Casais que se desgastam com coisas tão pequenas que dá vontade de passar um filme aqui. Olha lá por que você está brigando. Ah, pastor, mas ele não pendurou a toalha. Mulher, gosta de ser bastante. É suficiente. Ah, pastor, mas meu marido não coloca o copo para secar no secador. Ele bota em cima da pia. Mas tem o pastor marido também. Isso aqui na palestra para cada vez a gente tem que falar. O inimigo não precisa de muita coisa. Tem marido que chega em casa com fome, 8 horas da noite com fome. Evidentemente que ele quer jantar e não tem janta. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando o marido chega? Ele fala para a esposa: não tem comida essa hora? Mas esquece que ela já levou o filho no colégio, já botou roupa para secar, já passou roupa, já fez isso, já fez aquilo. Faz um lanche no meio da rua. Quando chegar em casa, e ela já não está pronto? Não, não estou nem com fome. Quando estiver pronto, a gente come. Você está entendendo isso? São coisas pequenas que estão destruindo as casas, estão destruindo vizinhos. Irmãos, nós temos aqui essa casa, que é a igreja, e aqui era o quintal, virou o templo, né? O era ali na sala da casa. Nós temos aqui a que toda briga começa de coisa pequena. Toda tragédia começa de